Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar especificamente sobre violência contra a mulher. E eu vou conversar agora com a jornalista Cristina Fibe. Cris, é um prazer falar contigo. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao ICL ou em Detalhes. Obrigada, é um prazer enorme. Estou aqui estreando no ICL, nunca tinha participado, mas acompanho vocês e você, principalmente, já há um tempão. Maravilhoso. Prazer estar aqui, também obrigada pelo acompanho convite. seu trabalho. Cris, infelizmente, né, a gente estava falando aqui nos bastidores agora sobre o quanto a gente está acostumada, né, a falar sobre violência contra a mulher, sobre violência doméstica, porque isso está presente no nosso dia a dia. E eu queria começar a nossa conversa, né, porque a gente está trazendo a pauta de uma mulher que é conhecida, que é a Ana Hickman, apresentadora. E ela, enfim, a gente encontra todo tipo de comentário na internet agora, né? Eu acho que tem dois lados dessa história. Tem as mulheres que olham para essa história e pensam, nossa, se a Ana Hickman denunciou, eu também posso denunciar. E tem também as mulheres nas redes sociais que julgam, né? Elas não vão pelo lado da conscientização, elas vão justamente, nossa, mas por que essa mulher, que é uma mulher linda, poderosa, por que ela se submeteu a uma situação como essa, né? Como se ela fosse culpada de estar sofrendo essa violência doméstica. E acho que isso mostra um lado muito cruel também da violência contra a mulher, né? De que ela não tem classe, não tem raça, né? Qualquer mulher pode passar por isso. Inclusive as mulheres que a gente olha e fala, nossa, que mulher empoderada é essa, né? Imagina, você nunca colocaria ela nesse padrão, né? Nesse lugar. Parece que existe a sociedade, né? Olha como se existisse um padrão de uma mulher que sofre uma violência, né? Ou de baixa renda, ou então de uma classe social específica. E não é assim que funciona, né? Qualquer mulher está sujeita. Perfeito, Gabi. Isso acontece muito com a violência sexual, por exemplo, da gente achar que tem uma vítima padrão, uma vítima ideal, assim como o agressor, ideal ou padrão. Acontece na violência doméstica, acontece no assédio no trabalho, acontece na violência sexual. Então, quer dizer, isso serve muito para desqualificar até num julgamento. A gente já viu cenas, inclusive hoje tivemos a notícia de que o juiz do caso Mari Ferrer, o juiz que permitiu aquela humilhação que a Mariana Ferrer sofreu quando ela fez uma acusação de estupro contra o empresário André Camargo Aranha, ela foi, enfim, a sessão que ela enfrentou ali com o advogado de defesa mostrando fotos de biquíni, fotos sensuais para desqualificá-la e então justificar o que seria como se fosse justificável a violência sexual. Hoje o Conselho Nacional de Justiça advertiu o juiz por não ter impedido aquilo de acontecer, né? Então, a gente tem muito essa desqualificação ainda da vítima que parece uma coisa de século atrás e não é, ainda está acontecendo. A mesma coisa na violência doméstica, a gente tem o que você falou muito, a culpabilização dessa mulher, né? Então a gente aponta o dedo para julgar, isso depois que a gente sabe do escândalo. Enquanto está acontecendo, a gente não vai lá falar, né, amiga, vem cá, sai daí. Mas depois é fácil dizer, por que você não saiu, não acredito. Cada vez que a gente faz isso, Gabi, cada vez que a gente culpa uma vítima, a gente dá um passinho atrás no pedido de socorro de todas as outras vítimas. Porque eu olho, se eu sou vítima de violência doméstica, e eu olho esses comentários culpando a Ana Hickman, eu penso, bom, eu sou ridícula mesmo. Porque a Ana Hickman, que tem acesso, é famosa, tem poder, tem independência financeira, não consegue denunciar, ficou 25 anos nessa relação, e eu, que às vezes sou dependente economicamente, emocionalmente. Então as pessoas têm que entender os mecanismos da violência contra a mulher, a desigualdade em que a gente se encontra quando a gente está falando de uma relação hétero, homem, mulher. A gente já está partindo de uma relação desigual em que a sociedade acredita mais nesse homem, especialmente o homem branco, rico, poderoso, do que na mulher. Isso sempre, a gente já parte daí. Então a gente tem essa culpabilização, esse descrédito da palavra da vítima. Então, se a Ana Hickman, por exemplo, não tivesse funcionários da casa como testemunha, sabe Deus o que ia acontecer se ela fosse na polícia dizer só tem eu e ele e uma criança.
que pode acontecer? Eu já acompanhei um caso muito próximo de mim em que a vítima quase virou ré, porque o ex-marido foi lá dizer que ele também estava com uma lesão. Ele foi no IML, mostrou um hematoma, como se ela o tivesse agredido. Então, a gente sabe que essas coisas acontecem e não adianta, a vítima não é culpada nem na violência sexual, nem na violência doméstica, nem no assédio sexual no trabalho. Não é culpa da vítima, é o único tipo de crime em que a gente olha para a vítima para culpá-la. A gente não está olhando os agressores e dizendo, gente, como que estruturalmente a gente vai mudar? Porque é fácil cancelar um, cancelar outro, mas o que a gente está fazendo como sociedade para mudar? E as mulheres que culpam, que ainda tem essa misoginia entranhada, porque fomos todos educados nesse sistema, as mulheres que culpam as mulheres, e muito mais ainda os homens que se usam, abusam desse poder que eles têm sobre nós, todas essas pessoas têm que mudar para que uma mulher pare de sofrer violência, para que todas as mulheres parem de sofrer violência. Enfim, o buraco é muito, muito embaixo, né, Gabi? Nossa, com certeza. E você falou dessa história, né, de uma amiga que quase virou ré. Eu também me lembrei do caso de uma amiga que ela estava visivelmente, né, ela tinha sido agredida e era visível essa agressão, ela estava com um roxo no braço e ela não conseguia pedir medida protetiva de jeito nenhum. Ela tentou mais de uma vez, inclusive. Então, eu acho que também, e aí é o caso da Ana Hickman, né? Ela não pediu medida protetiva, mas existe a mulher que não consegue pedir, ou porque por uma incompetência desse sistema que deveria proteger essa mulher e não protege, e também porque muitas vezes ela fica ou com receio ou com medo, né, de pedir, receio, ou de, sei lá, né, diversos fatores, acho que depende de cada caso, mas essa mulher, ela tem medo também de pedir uma medida protetiva e de como que isso pode afetar, até porque você vai ouvir muitas vezes, né, da pessoa que vai te atender, mas tem certeza você vai acabar com a vida do seu marido, né, porque justamente é uma pessoa que normalmente tem uma relação, não diria nem afetiva, né? Mas é um parceiro dessa mulher. Porque acho que se já passou para violência física, existem vários tipos, mas quando já tá na física, é porque deixou de ser uma relação afetiva, né? Mas de qualquer forma, essa mulher ainda muitas vezes tem o sentimento por este homem, ou enfim, ou tem um filho, né? Tem diversas questões que envolvem. Então, como que a gente consegue, talvez, quebrar, né, esse estado de violência, né, da nossa sociedade que não consegue reagir diante disso? Absolutamente certo, Gabi. Eu acho que você falou em afeto, é difícil, né, medir, mas certamente a gente pode falar em dependência emocional, porque é o que a gente sempre costuma dizer, eles não começam como agressores, o sujeito não chega te dando um tapa na cara, porque senão você vai embora muito rápido. Primeiro você se apaixona, primeiro você meio que fechada nessa teia, nessa rede, você fica presa ali. Então, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela tem várias etapas, ela vai crescendo. Então, primeiro, o sujeito, por exemplo, vou dar exemplos porque as mulheres podem ir se vendo refletidas e todos esses exemplos servem de sinais de alerta. Então, aquele sujeito que começa a te dizer, essa maquiagem tá muito, eu não gosto desse esmalte, pra que esse vestido? Você vai sair com quem? E aí você sai, ele liga de 10 em 10 minutos. E aí a que horas você volta? Mas você vai beber? Por que tá falando com essa amiga? Isso é muito comum. Começa a isolar das amigas, não gosta dos temas que as amigas trazem. Imagina ser minha amiga. Se você é minha amiga e é vítima de violência doméstica, o que eu não vou falar na sua cabeça? Então o cara fala, não fala mais com a Cris. Não quero que você fale com a Cris. Eu conheço casos de mulheres que têm que se esconder para falar com as amigas, tem que falar com certas amigas XY do trabalho ou da rua, imagina. E aí você não vai muito... Você confunde, a gente confunde, a sociedade como um todo confunde isso com cuidado, né? A gente confunde ciúme com cuidado, possessividade com cuidado. E essas violências, você ir se isolando, muitos homens sugerem que a mulher deixe de trabalhar ou deixe de estudar, e aí a mulher vai se isolando, às vezes da família, às vezes dos amigos. Você começa a ficar sem ter como pedir ajuda, sem ter como sair dali, sempre confundindo essa relação, o afeto
o amor, o cuidado com a violência, né? Então, essa violência que começa psicológica, tem a violência patrimonial, que é desde destruir instrumento de trabalho, destruir documentos, sumir com as suas coisas, até não deixar você abrir uma conta, ou abrir uma conta no seu nome e não te dar o acesso, como foi o caso da Patrícia Ramos, a influenciadora que também contou ter sido vítima de violência doméstica e foi muito julgada, uma mulher negra que foi muito descredibilizada e muito julgada. Ela foi acusada até de estar querendo aparecer, que é uma coisa que a gente sempre precisa repetir. Nenhuma mulher leva vantagem nenhuma em denunciar. Então, a Ana Hickman, aconteceu o que aconteceu, foi uma briga na frente de funcionários, uma briga física, ela precisou de atendimento, foi uma briga na frente do filho, então ela vai parar na polícia. Ela tá há 25 anos nessa relação, ela se casou com 16 anos, ou começou a namorar, não sei se ela já casou aos 16, mas é desde muito cedo, um sujeito que era um parceiro também no trabalho. Então, a gente lê relatos hoje de outras apresentadoras e colegas que pararam de falar com ele, que já tinham se isolado dele, ele era proibido de entrar na Record. E ela, muito provavelmente, tinha várias dependências ali dentro desse casamento, inclusive a relação entre pai e mãe de um filho, que você pode supor, eu também conheço casos assim, não estou falando do caso dela porque eu não conheço intimamente a Ana Hickman, mas eu conheço outros casos em que, por exemplo, o sujeito ameaça você de perder a guarda do seu filho. E a gente sabe que no Brasil, com a lei de alienação parental, algumas mães perdem mesmo a guarda dos filhos. É muito grave isso. Então o sujeito ameaça deixá-la sem nada, limpar as contas, vender o apartamento, expulsá-la. Às vezes essa mulher até trabalha fora, só que se você comparar a situação de homem e mulher, a gente também sabe que no Brasil os homens ganham salários maiores. Essa mulher às vezes abriu mão de pedaço da jornada ou de trabalhos porque criou filho, porque parou um pouco, então ela às vezes está em desvantagem de salário, desvantagem de independência econômica mesmo. Então tem inúmeros, tem o julgamento da família, a gente tem o julgamento social, tem a ideia de socialmente imposta de que o ideal e o correto é você estar naquele casamento heterossexual, na familhinha, margarina, com filhos. A Ana Hickman vivia essa família margarina, né? A exposição era assim, viagens, casa, programa de TV, riqueza, beleza, sabe assim, uma vida plástica, uma vida muito exposta e margarina com a criança, com os cachorros. Então, muita gente olha para isso com inveja, olha para isso como certo. E eu já vi muitos comentários, Gabi, dizendo torço para uma reconciliação. E, gente, não torce para reconciliação. Essa mulher está sofrendo violência, é um assunto muito sério. E aí, só voltando para a medida protetiva, a Ana Hickman, por exemplo, recusou a medida protetiva que ofereceram para ela denunciar. Então, o que é a medida protetiva? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Toda mulher que faz uma denúncia de violência doméstica, você vai à polícia, você vai entrar na Lei Maria da Penha, que prevê um pouco de tudo que a gente falou aqui. Violência psicológica, moral, te difamar, te caluniar, patrimonial, que é essa que eu falei, do dinheiro, dos objetos, dos instrumentos de trabalho, sexual e física. Então, todos esses itens entram na Maria da Penha, que é uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, que lutou muito para obter justiça e acabou conseguindo a justiça porque ela apelou às cortes internacionais e depois ela acabou virando lei, que é a mais forte lei de proteção à mulher nesses casos de violência doméstica do Brasil. Uma lei muito forte. Essa lei dá direito a você ter a medida protetiva, que esse sujeito fica impedido de chegar perto de você, de falar com você, de entrar no seu WhatsApp, de te procurar. Impedido. Quando você tem um filho com esse sujeito, você vai precisar falar com esse sujeito se você considerar, se não tiver violência contra a criança e você considerar que ele ainda está apto, você e a justiça, né, considerarem que ele ainda está apto a exercer a paternidade, a conviver com essa criança, então a medida protetiva ela ainda pode ser dada à mulher, mas a mulher ela tem o direito de não querer, de avaliar que isso pode, por exemplo, dificultar a vida dela. E esse diálogo, ela pode querer continuar com o diálogo, ela pode achar isso viável. A Ana Hickman considerou que ela não precisava de medida protetiva. A medida protetiva ela é para impedir, por exemplo, um feminicídio, proteger essa mulher e impedir que esse sujeito chegue perto de você com uma arma para se vingar porque você foi denunciar na polícia. É perigoso mesmo, a gente sabe. Muitos desses homens que praticam a violência doméstica ostentam as armas, né, Gabi? Mostram, fazem clube de tiro, mostram que tem arma em casa. É perigoso, a mulher está em perigo. Fora força física mesmo, fora
a violência, o enforcamento, enfim, não vou ficar eu aqui falando de como esses homens podem matar essas mulheres, mas a gente tem medo. Então, é sempre importante dizer isso. Não julga uma mulher, essas mulheres têm medo, essas mulheres estão apavoradas e com grandes dependências que são variadas, então não dá pra julgar, né, Gabi? Não dá, e com razão, né? Porque muitas vezes elas têm medo porque elas sabem que elas vão denunciar e elas não vão ser de fato protegidas por essas autoridades, enfim. Todo esse sistema que deveria estar ali apoiando ela justamente para que ela consiga fazer essa denúncia, né? Vai justamente no oposto, encoraja ela a não denunciar. Ou também alguém da família, a gente sabe, né? Que isso que você falou da reconciliação, né? Não, mas vocês vão se entender como se fosse uma briga entre marido e mulher, né? A gente ouviu por muitos anos que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e agora a gente está desconstruindo essa ideia. E aí você tocou num ponto também importante, que são os sinais, que também são essas violências que não são aparentes, né, Cris? Que são as violências psicológica, patrimonial, que você citou, sexual, porque sim, uma mulher também pode ser vítima de abuso, mesmo dentro de um relacionamento, desde que ela não concorde com o que está sendo feito. Então, tudo isso, né, começaram a aparecer, por exemplo, nos casos da Ana Hickman, e agora as pessoas começaram a compartilhar vídeos que já eram públicos, inclusive, dela junto com o marido, nas redes sociais, gravando, em que ele xingava, que ele tratava ela mal, era grosseiro. Enfim, que aí fica muito claro, principalmente da gente que está de volta, de fora, que a gente sabe que esse homem é um agressor, fica muito mais fácil de identificar que eram sinais de violência que não eram físicas, né, Cris? E, na verdade, a rede, e aí eu queria entrar na rede de apoio, no quanto é importante que a gente esteja ali para essa mulher que está sofrendo uma violência, seja uma amiga ou seja também uma vizinha, né? Imaginando que um caso, por exemplo, que você ouve uma violência acontecendo, né, num caso mais grave, mas no caso de uma amiga, às vezes a gente acompanha esses sinais. E também muitas vezes não ajuda, né, ou enfim, ou fica com receio do que fazer, ou não sabe como fazer. Isso é muito importante, né? Muito importante, Gabi. Essa discussão eu tenho com as minhas amigas e os meus amigos. Como a gente aborda, eu tenho amigas que me procuram porque precisam ajudar outras mulheres, e como a gente faz, como a gente conversa. É uma conversa muito difícil. Você chegar para uma amiga sua e dizer, olha, essa quantidade de sinais vermelhos que ele tá te mostrando, sai daí. Uma amiga que tá apaixonada ou, enfim, já tá numa fase de casamento, tem filho, é muito difícil. Tem um monte de sentimentos no meio. A amiga pode te odiar, pode achar que você tá com inveja, pode achar que você não é casada ou não é bem casada e está com inveja do relacionamento dela, milhares de coisas. É um tópico muito de você se meter na vida da pessoa nesse nível. Então vamos falar dessas duas coisas, né? As amigas e a coisa da vizinhança. Que até é outra... porque são parentes, né? Mas ele também quer te afastar dessa amiga que vai te alertar muitas vezes, né? Então se você contar pra ele, ele vai dizer, ela tem inveja da nossa relação, né? Aquela coisa nós contra o mundo. Claro, e vai às vezes te proibir de falar com ela. Então é muito, muito grave, assim. É uma conversa muito delicada. E eu acho que é uma conversa necessária. E aí vai da nossa resistência como amigas e amigos, resistir e persistir. Você não pode desistir. Essa mulher tá correndo risco de morrer. É assim, é isso que eu falo assim para as pessoas, é horrível, é muito triste, mas a gente tem que ser claro, assim, às vezes dá vontade de você puxar a pessoa, só que você não pode puxar a pessoa é livre para escolher estar ali, então você precisa ficar repetindo, não pode desistir, e a pessoa às vezes pode te cortar, porque ela pode não estar gostando de ouvir aquilo, mas em algum lugar vai reverberar. Então o que eu sugiro? Eu sugiro, manda alguns materiais, manda um filme para assistir, manda um grupo de apoio psicológico. Tem até aplicativo que você entra e você lê outros, você entra anonimamente, você lê relatos de outras mulheres, você vai se identificando. Você tem um botão até de SOS, tem um aplicativo que chama Penhas, que faz isso. Tem o Me Too Brasil, tem redes de assistência às mulheres, o Instituto Viva em Minas, que você pode procurar consultorias psicológicas gratuitas, conversar.
é importante pedir ajuda e reconhecer que você pode estar numa situação de violência. O Ministério Público de São Paulo tem uma cartilha com um teste. Gabi, uma vez me aconteceu isso. Eu tive que, ajudar uma mulher em situação de violência. E quando eu estava conversando com essa mulher que tinha saído de uma situação aguda de violência, eu percebi que ela não tinha decidido ainda se separar. Naquele momento em que a gente conversava, ela tinha acabado de apanhar e ela não tinha decidido se separar. E eu fiquei assim, eu não tinha intimidade com a pessoa, não. Eu pensei, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu vou fazer? Porque eu tenho medo dessa mulher voltar para casa e morrer. E aí, uma das coisas que eu conversei com ela foi por meio dessa cartilha do Ministério Público. Eu abri a cartilha e dei o teste para ela fazer, que é um pouco do que a gente estava falando antes. O teste vai desde ele te isola dos amigos, ele já sugeriu que você não trabalhasse, ele critica as suas roupas, ele te impede de sair, até ele já te mostrou uma arma, ele já te impediu de sair de casa, vai escalonando. Então, a pessoa vai vendo que do menos grave ao mais grave, ela já passou por várias situações. E esse teste do Ministério Público, ao final diz, se você marcou sim para uma alternativa. Não é se você marcou 5, se aconteceram 10 coisas, não precisa esperar. Se ele te isolou, se ele já impediu você de sair com determinada roupa ou de sair, já é sinal vermelho, já é não, porque são formas de te subjugar e te tirando essa liberdade, esse discernimento, e aí você vai ficando fragilizada. A gente viu também um relato na semana passada, Gabi, da Mariana Goldfarb, enfim, ela colocou nos stories e ela fez um videocast também contando com a Manuela Xavier. O videocast dela chama Calma. Ela contava com alma, ela contava das situações de violência psicológica que ela enfrentou. Não é violência física nem sexual, mas a psicológica também é muito grave, porque mina a nossa autoestima e a gente fica sem força, a gente fica sem identidade, a gente não consegue sair, a gente demora muito para sair e a gente também fica traumatizada. Parece bobeira, é difícil porque a gente fica falando, às vezes eu sinto que os homens não entendem do que a gente está falando, não entendem a gente ficar fraca, sem força, sem autoestima, porque tem um sujeito aqui te xingando, te botando para baixo, dizendo que você não vale nada, ou te dizendo que você não precisa fazer nada porque ele vai te sustentar. A gente vai murchando, vai tirando a nossa energia. E quantas amigas a gente já viu, né, Gabi, que saem de casamentos muito longevos e se transformam completamente, é outro brilho, Sim. É outra mulher, é outra força. Isso significa o quê? Significa que essa mulher estava subjugada, estava enfraquecida naquela relação. Aí eu não estou chamando todas essas relações de abusivas, mas o fato é que tem um mecanismo aí que está nos enfraquecendo. E nos enfraquecer numa situação de relação heterossexual amorosa é um sinal meio grave, né? Não é isso que deveria acontecer numa relação amorosa. A gente deveria ficar maior, né? A gente deveria estar feliz, a gente deveria estar forte com aquela pessoa. Se você ficar fraca com a pessoa, mau sinal, né, Gabi? Nossa, que importante isso que você está falando, porque muitas vezes também esse fortalecimento da mulher é o que permite que ela consiga enxergar, ainda que seja, né, no momento que ela está muito fragilizada, mas ela tem ali um clique, né, que talvez tenha sido, claro, como você disse, né, a gente não acompanha de perto o caso da Ana Hickman, a gente não conhece ela, inclusive acho que é necessário muita sensibilidade e responsabilidade para falar sobre isso, né? Porque é uma mulher que está sendo exposta, ainda que ela tenha falado sobre isso e ela disse, eu não estou pronta para falar, e a hora que tiver eu vou. Mas ainda assim ela está sendo exposta, né? Por ser uma pessoa pública. Mas essa mulher que consegue se fortalecer, muitas vezes num momento, e ela resolve sair dessa relação abusiva, ou, enfim, de violência, aí é que esse homem resolve partir por uma agressão, né? Porque a partir do momento que ela tá ali, ele tá oprimindo essa mulher e agredindo, né? Enfim. Mas a partir do momento que ela diz, não, eu não quero mais, eu vou sair dessa situação de violência. E aí ela começa a sofrer essas agressões. Então, de novo, né? A importância de que ela esteja ali muito bem apoiada por outras pessoas para que ela consiga, de fato, sair dessa relação, né? Esse é o papel que a gente pode fazer, a gente pode acolher. Então, por mais que você ajude, queira intervir, olha que difícil, você precisa ajudar, mas você precisa ajudar sem nunca culpar essa mulher. Sempre acolhendo, e mesmo que ela te corte, você precisa estar lá quando ela quiser voltar. É muito difícil, porque ofende a gente, porque a gente fica chateada, porque a gente tende a culpar a pessoa. Como é que ela não tá enxergando? É tão óbvio, é tão óbvio. Só que é difícil, a
assim, é difícil se colocar na situação do outro, infelizmente, né? Imagina a Ana Hickman casada há 25 anos, né? E eu tô olhando as pessoas comentando e pensando, será que as pessoas colegas, né? Será que essas pessoas estavam dizendo isso para Ana Hickman? Será que ela tinha amigas que estivessem falando, olha, essas agressões verbais, essas que a gente vê nos vídeos que estão circulando por aí, essas agressões verbais já não são normais, amiga? Porque assim, eu já vi casos de casais que tinham essa dinâmica de se agredir no dia a dia. Não sei se você já viu isso, Gabi, quando você tá convivendo com o casal e o casal tem um pouco a coisa do sarcasmo, do ataque com o outro, meio piada. sim. Uhum. E aquilo já pra mim é uma coisa meio que eu fico meio assustada, meio desconfiada, mas você vai virar pra pessoa que tá ali apaixonada, não, e seu amigo, às vezes você vai falar, olha, isso não tá normal? Acho bom até falar, mas é difícil. É uma situação constrangedora, não é fácil. E acolher, né? O que é essa palavra acolher? Gente, pelo amor, é o que a gente estava falando. Não culpa essas pessoas, não culpa essas mulheres. Recebe, dá o que a pessoa precisar. Se a pessoa decidir voltar, ela vai voltar. E você vai estar ali do mesmo jeito quando ela pedir socorro de novo. Acolher é escutar sem julgamento. A mesma coisa vale para as vítimas de violência sexual. Porque na maior parte dos casos, o que a gente escuta? Mas também você podia não ter feito isso, podia não ter vestido aquilo, podia não ter se colocado naquele lugar, naquele momento. Isso tudo é culpar a vítima. E, na verdade, a gente tem que batalhar por uma sociedade em que a gente possa, né, Gabi? Se vestir como a gente quer, andar onde a gente quer, a hora que a gente quer, sem ninguém nos perturbar. Então é muito difícil, eu vejo, para os homens entenderem por que a gente está falando que a gente não quer ser cantada na rua. Gente, por que a gente não quer receber assovio e ser chamada de gostosa? A gente quer andar livre, a gente não quer ser objetificada, a gente não quer que vocês objetifiquem meninas e adolescentes, sabe? Então, assim, tem muitas camadas dando respaldo para essa violência, muitas camadas. E tá todo mundo dando respaldo, né? A gente precisa olhar se você também não tá tolerando o seu amigo que faz isso também. E da parte dele, né, Gabi? Se a gente pensar a parte do marido violento, tem uma rede ali falando, cara, sério? Porque se a sociedade como um todo estivesse constrangendo esses homens e não constrangendo essas mulheres, o cenário já tende a mudar, né? Se a gente parar de constranger as mulheres. Nossa, totalmente. Eu até quero entrar nessa questão para a gente encerrar, mas só para não deixar de dizer, né, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive, identificou que a mulher divorciada, separada, ela apresenta níveis mais elevados de vitimização, de violência contra a mulher do que as separadas, do que, enfim, as solteiras, do que as solteiras, as viúvas e as casadas. Então, é uma realidade, né? Elas são mais agredidas justamente, muitas vezes especialistas dizem, porque ela decidiu romper com essa relação e por isso que ela é mais agredida pelo ex-parceiro. Aí só para fechar essa questão, eu também queria falar justamente sobre os homens, né? Porque a gente, muitas vezes, eu acho que deixa de conversar justamente sobre o agressor, né? Como é que esse homem aprendeu a ser violento? Qual que foi o ambiente que levou ele a agir dessa forma, né? Como é que a gente desconstrói e educa esses homens, né, desde criança, para que eles não sejam violentos com as mulheres? Gabi, eu amo esse assunto porque eu sou mãe de menino, né? Eu sou mãe de menino e isso mudou completamente a minha postura como mulher, desde que ele nasceu e até como jornalista. Mudou toda a minha trajetória. Porque desde que ele nasceu eu comecei a ficar obcecada com essa questão. Como criar um menino que não só não seja um homem violento, mas ajude a inibir as violências contra a mulher, né? E as pessoas não entendem muito o feminismo e acho que é um pouco o que eu tento passar para o meu filho. O feminismo é uma luta política de igualdade de direitos, não é uma luta em que a gente odeia os homens, não quer se relacionar com os homens ou quer subjugar os homens, que é um clichê muito comum, né? Ah, você é uma mulher feminista, então você não pega homem, você não quer saber, você só quer saber de mulher, enfim, é aqueles clichês todos que vêm junto disso. E, na verdade, Gabi, é isso, a gente tá fazendo, acho que até hoje, viu? Acho que melhorou, mas enfim, de várias gerações para cá, a gente cria os meninos
para serem fortes, para não chorar, para ter coragem, enfrentar tudo, para revidar porrada, ou dar porrada, nem revidar, né? Às vezes você precisa se proteger, se defender. É para dar porrada mesmo, para ser o valentão, para pegar geral. Enfim, todos esses clichês para jogar futebol, brincar de carrinho, trabalhar fora, dirigir. Então a gente dá o carrinho, a gente dá o brinquedo de guerra, né, Gabi? Muito brinquedo de guerra. O meu filho, quando ganha arma, tadinho, ele ganha arma, vai tudo para uma estante que eu tenho alta, que ele nunca vai sonhar em pegar aquelas armas. Às vezes ele reclama porque ele vê os outros brincando. Não vai brincar de arma, gente, não dá arma pro meu filho. Nem adianta estar gastando dinheiro jogando fora, porque eu não vou doar, eu não vou, entendeu? Vai ser só ruim para todo mundo, assim, não vai ser nenhum ganho. E as meninas, a gente dá caixa registradora para fazer mercado, a gente dá vassourinha para limpar a casa, a gente dá boneca. Então, outro dia eu fui ao clube, assim, na piscina do clube, um monte de menina com... A brincadeira era enfermeira / mãe, uma era mãe, outra era doutora, outra... todo mundo cuidando de uma boneca bebê. E o menino tá brincando de luta, tá brincando... Esses clichês realmente... são ainda aplicados até hoje em dia. O menino, a gente fala que não pode chorar e a menina, enfim, é a frágil. A gente já começa... Eu fui educada assim e estou tomando cuidado para não educar o meu filho assim. E acho que a gente tem uma reeducação aí para fazer com os adultos também, porque precisa fazer essa desconstrução. O homem também é um ser falível, né? Então, assim, até no ato sexual a gente coloca essa pressão que o homem tem que ser infalível. E aí tá aí uma geração de 20 anos se entupindo de Viagra. Gente, pelo amor de Deus, não é sobre isso. O homem também pode falhar. E aí vira... Até a relação sexual tem muito essa... educação, digamos, o desenho dos papéis, o papel da mulher, o papel do homem, e o homem ali também aí tem a pornografia, a gente vai para um outro caminho, porque tem essa ideia de que a mulher é subjugada e o homem demonstra força, né, Gabi? Isso é muito perigoso, porque isso é o caminho do estupro, como você bem disse, fazendo o link ali com o começo, pode haver violência sexual até dentro de um casamento, e chama estupro marital, e é crime. Ninguém fala sobre... As pessoas não conhecem isso. Quando eu falo disso, sei lá, nas redes sociais, as pessoas vêm falar, ai, que absurdo, só faltava essa. Gente, assim, então vamos lá. Se a mulher estiver desacordada, se a mulher estiver ultramedicada e não tiver como consentir, que é o estupro de vulnerável, se a mulher simplesmente naquele dia não quiser e ela disser não e você for lá e fizer... é crime, é estupro. Ela ser casada com você não dá a você o direito de ter acesso 100% do tempo ao corpo dela da maneira que você quiser. É estupro. Então é importante, né, Gabi, a gente falar sobre isso porque não se falava. E a gente também, como mulher, às vezes acha ainda e achava que a gente tinha que cumprir isso como obrigação, que o sexo era uma obrigação matrimonial e já que a gente... Até... menos do que casamento, vou dizer, quando a gente tem um encontro com um homem assim, aplicativo, que a gente o cara já subiu em casa, já estamos bebendo, já estamos aqui, vou falar não, você fica ultra constrangida. Eu já me peguei justificando não em encontro, tipo, naquele dia você não quer ir, e aí você precisa dar uma explicação, porque o cara não aceita. Gente, sinal vermelho, vaza, vaza, isso. Entendeu? Nossa, total. E é muito... né? A gente não tem que se justificar, não, mas assim, puro e simples. Você tem o direito de falar só não. E o sim, gente, o consentimento, ele tem que ser livre. Não adianta dizer que você teve consentimento se você tem poder hierárquico sobre essa mulher, se você ameaçou essa mulher. Então, né? São várias camadas de violência e a gente precisa muito falar sobre isso, Gabi. Tô muito feliz da gente estar aqui com tempo de discutir isso, porque é muito importante. E parece que não se esgota, né, Cris? Porque eu também estava pensando aqui sobre, da mesma forma que a sociedade muitas vezes acredita que existe um estereótipo de uma mulher que é a vítima de violência, existe também a que acredita que esse homem, o agressor, ele é um monstro, né? Que é um cara que é ou agressivo, ou então eles associam a problemas como o alcoolismo, né? E nem sempre isso acontece, assim, não é uma regra também. Esse homem pode tratar super bem as colegas de trabalho, a mãe, a amiga, e ainda assim agredir a mulher. E aí as pessoas ficam chocadas, nossa. E essa mulher também se sente culpada, né? Porque se ele trata tão bem todo mundo, e eu tô sendo agredida, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, né?
Perfeita, Gabi, falou tudo. Assim, é muito difícil. Você veja, quando você fala de um homem carismático, lindo, famoso, rico, as pessoas estão de prontidão para massacrar a mulher, de prontidão para dizer: você tá louca, você tá difamando eles. Quem é você para dizer se ela tá difamando ele? Ela nem falou o nome dele para começo de conversa, nem tô eu aqui, que não quero ser processada. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas assim, as pessoas estão muito prontas para dizer que o sujeito que é bacana, que é educado, que é doce. E, gente, isso que a Gabi falou, na verdade, é a maioria dos casos. A maior parte dos caras não são monstros asquerosos, boçais. Tanto que a violência contra a mulher, ela é tão disseminada que, assim, você precisa estar atento para qualquer lugar, assim. Tem uma mulher se machucando repetidamente, chegando roxa no trabalho, fala com essa mulher, porque pode ser uma coisa séria e pode ser uma... Engraçado, né, Gabi, como a gente se coloca... Outro dia me aconteceu isso, assim, eu saber de uma mulher que estava me contando uma história, um segundo machucado em pouco tempo, quebrou uma segunda coisa. Já acende o alerta, e aí, né? Como eu tô muito mergulhada nesses temas, já me vem... Já não é normal muito vir na nossa cabeça, putz, será que alguém tá machucando ela? Porque ela tá me dizendo que ela caiu, ela tá me dizendo... Eu não vou pensar se a mulher tá mentindo, a gente não pensa. Mas quando você muda a sua perspectiva, e aí você olha... A primeira reação automática é você pensar no marido e pensar, não parece. Ninguém parece, entendeu, gente? Ninguém parece. E aí a terceira etapa é você ficar constrangida de falar isso com essa mulher. Porque essa mulher tá contando pra você, tentando disfarçar, porque ela tá morrendo de vergonha de dizer que é o marido dela. Morrendo, porque a primeira coisa que você vai achar é que ela é uma idiota, né? Então ela tá morrendo de vergonha. Daí você chega pra essa mulher e fala, vem cá! Sem ela ter te dito nada. Você fala, não é ele não, né? É constrangedor fazer isso, porque a pessoa pode se ofender. Então é muito difícil, assim. O que eu digo é que o que você pode fazer é pegar na mão e dizer, tô aqui, quando você quiser conversar, tô preocupada, tá parecendo que tem alguma coisa errada, vai ficando ali. E aí manda documento, manda cartilha antiviolência, manda grupo de apoio, manda personalidade que fala sobre isso. Eu acho, Gabi, como você falou no começo também, o fato de Ana Hickman estar exposta, e eu sinto muito ela tá passando por isso, porque além da violência toda que ela sofreu, ela ainda tem que responder a isso publicamente, a imagem dela pública ficar colada, é muito, muito ruim, eu sinto muito mesmo. Mas o que isso tem de bom é o serviço realmente, é a gente estar aqui discutindo isso, são as outras mulheres que estão olhando e pensando, bom, se até a Ana Hickman não está imune, né, eu tá imune, acontece comigo também, vou pedir ajuda. Peçam ajuda, porque é assim que se constrói o caminho do feminicídio. Essas violências, especialmente quando já chegou na física, gente, é o alerta, assim, máximo. Mas antes disso, se ele tá te isolando, te impedindo de falar com pessoas, te impedindo de sair, te impedindo de trabalhar, é alerta máximo, é pra ir embora, não tem negócio, não tem, né, Gabi? Não tem, eu vou mudar esse homem, pelo amor de Deus, gente. Não, porque tem. isso também acontece muito, né? A mulher que ama esse homem, que acha que ela vai consertar, não vai consertar, né? E o que tá em risco ali é a vida dela. Então é muito importante você ter vindo aqui, Cris. Foi um prazer conversar com você, assim, de verdade. Olha, se eu pudesse te dar um abraço, mas fica só virtual. Um beijo enorme para você. Foi um prazer e volta sempre que você quiser. Pode deixar, Gabi, voltarei. Para mim foi uma honra, uma delícia conversar e obrigada por abrir esse espaço tão, tão importante para esse tema. É isso, é o tipo de programa que é para espalhar para as amigas ouvirem. E para os homens também, né, gente? Está na hora dos homens também se responsabilizarem e começarem a prestar atenção nisso. A gente precisa dar um alerta forte, porque é algo muito disseminado ainda, essa violência. Então, obrigada pelo espaço, eu adorei estar aqui, obrigada à equipe toda e um beijo, até a próxima. Um beijo, querida, é isso, muito importante para as mulheres, mas para os homens também, principalmente, todo mundo deveria ouvir. Até mais, Cris. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação no ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. E você que me acompanha aqui ao vivo agora no YouTube, você fica com o Videocast Mercado e Investimentos, com o André Campedelli e a Débora Maganha. Depois tem Rolê ICL às 5h da tarde. E às 6h da noite, na sequência, você fica com o ICL Notícias segunda edição. Você também pode acompanhar o Em Detalhes, eu te lembro sempre, pelas plataformas
plataformas de áudio, onde você ouve o episódio com mais detalhes, com mais profundidade, mais conteúdo exclusivo. Obrigada para você que acompanhou até aqui. Deixa o like, deixa o seu apoio e manda para todo mundo, como a gente disse, para as mulheres que você convive, para os homens, para a gente poder falar mais sobre isso, é muito importante. Até amanhã. Fala, turma, que sucesso foi o lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível, com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis, e saíram de lá, com certeza, com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. Se você perdeu esse debate, que inclusive trouxe vários trechos do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam inscritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.